Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um dia neste momento de reflexão da Palavra de Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com aqueles que me ouvem uma passagem no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 6. O subtítulo do capítulo diz: A cura do aleijado. Uma palavra muito conhecida e muito apregoada, mas eu quero trazer até você aquilo que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo número 3, versículo de número 6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Só até aqui. Nós acabamos de ler uma passagem, como bem sabemos, que diz respeito ao aleijado que estava na porta do templo. Esse homem aleijado esperava por esmola, esperava por ajudas para que ele pudesse se alimentar diariamente. E vejam, diz a Bíblia que Pedro vai dizer a ele: Eu não tenho prata e não tenho ouro. Quando Pedro vai dizer isso a ele, nós podemos ver que Pedro naquele momento não era provido de recursos monetários. Pedro não era provido de dinheiro, de prata, de ouro. Pedro não tinha esse poder aquisitivo. Pedro não tinha como ajudar aquele homem monetariamente. Muitas pessoas passavam pela porta do templo para entrar no templo, fazer as suas orações, oferecer a Deus as suas ofertas. E naquele momento estava ali Pedro, entrando ao templo. Ele avista aquele homem, só que ele não tem como ajudar ele com dinheiro, com uma esmola. Então Pedro vai dizer que não tem ouro, não tem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. O que aquele homem precisava momentaneamente era da esmola, para que ele pudesse se alimentar. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós nos ligamos muito ao que nós precisamos momentaneamente, o que você precisa momentaneamente, e você foca naquilo, mas você não entende o que realmente você precisa para sair dessa situação de uma vez por todas. As pessoas vêm até Jesus e veem Jesus como aquele aleijado via Pedro, como mais uma pessoa que pode ajudar ela momentaneamente, enquanto que Jesus não tem essa intenção. Jesus, ele quer ajudar você eternamente. A crucificação de Jesus representou a salvação eterna. Jesus não veio para nos ajudar somente momentaneamente. Jesus não veio somente para curar aquelas pessoas que foram relatadas na Bíblia, mas ele veio para que nós tivéssemos vida eterna. Então o teu problema, o meu problema, não é a nossa necessidade momentânea, mas é a nossa necessidade eterna. O meu e o teu problema é que nós temos que entender que muitas vezes o que causa necessidade momentânea é um problema grave, e o que Jesus quer tratar com você é um problema muito mais grave. São atitudes que você toma errada, que levaram você a estar nesse estado, que levaram você a de repente estar num estado que você nunca imaginaria que você está. Você está num estado muito grave. O que te levou até esse estado é uma consequência de um ato seu. E Jesus quer tratar esse ato para que você possa ser curado eternamente, para que você possa não suprir a sua necessidade momentânea, mas que possa suprir a sua necessidade eterna. Então Pedro vai dizer: Eu não tenho prata nem ouro, eu não posso te dar uma esmola, mas o que tenho, isso te dou. Quando Pedro vai dizer o que tenho, isso te dou, o que Pedro tinha? Pedro tinha nele a virtude de Jesus. Pedro tinha nele a presença do Espírito Santo de Deus.
Então muitas vezes Deus vai chegar até você e dizer: eu não vou te dar o que você precisa agora, só que eu vou na raiz do problema e eu vou ajudar você a sair dessa situação. E daqui para frente você não vai ter mais esse problema. Você não vai precisar voltar para pedir esmola. Você não vai precisar voltar para orar por isso, porque eu vou te ajudar a sair disso. O que Jesus quer te mostrar é que Ele não quer te curar momentaneamente, mas Ele quer te salvar. Jesus não quer te ajudar a você ser liberto momentaneamente, mas sim a sua libertação completa. Quando Jesus libertava as pessoas de demônios, Ele dizia que aquele poderia voltar pior se a casa não estivesse ocupada. Então não adianta somente libertar uma pessoa com uma oração, quando o que ela precisa é estar firmada na presença de Jesus, quando o que ela precisa é se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. O que você precisa não é de um analgésico, o que você precisa é de um remédio que, mesmo sendo amargo, te cura para sempre. O que você precisa é de um remédio que sane este ato que está levando você a ser um aleijado como este homem, a ser uma pessoa que não consegue ir para frente, a ser uma pessoa que muitas vezes está tentando, mas não consegue se converter, ser um verdadeiro cristão, a uma pessoa que não consegue ministerialmente ter um sucesso, não consegue pregar, não consegue evangelizar, não consegue orar, jejuar. Jesus quer trabalhar com você no seu problema. Jesus quer trabalhar com você naquilo que te levou ao estado que você está hoje. E o mais interessante é que aquele homem, quando ele é curado, ele se levanta e vai ao templo louvar a Deus. Ele poderia muito bem sair daquela situação e ir até as pessoas que escarneciam dele, ou ir até as pessoas que jogavam uma moeda, uma esmola, e mostrar que ele estava curado, mas não. Ele entendeu que a necessidade dele não era a esmola, não era o dinheiro, mas era o Deus que o curou. Então o que você tem que entender que a sua necessidade não é momentânea, mas é eterna. A sua necessidade não é de bens materiais, mas é do Deus que é dono de todos os bens materiais. Aquele homem vai adorar não a Pedro, mas ele vai adorar ao Deus que operou através de Pedro a sua cura. A vontade daquele homem era de estar no templo. A sua vontade tem que ser, mesmo estando em crise, de estar na presença de Deus. Por que aquele homem foi curado? Porque internamente ele tinha entendido, depois da fala de Pedro, que a necessidade dele era o Deus da cura. A necessidade dele não era a esmola, não era mendigar. A necessidade dele não era somente a cura para a sua debilitação física, mas a necessidade dele era o Deus que curava. A sua necessidade é o Deus que cura, para que você possa sair dessa situação. A sua necessidade é buscar a presença deste Deus que transforma, que muda, que liberta, para que você possa de uma vez por todas prosperar, para que você possa ir adiante. Eu quero que você prospere, que você vá adiante. Eu também quero prosperar e ir adiante. Só que ambos têm que entender que a nossa resposta não é a nossa necessidade momentânea. A nossa resposta é o Deus que supre todas as necessidades. Então você tem que fazer uma análise da sua vida e ver se você está buscando esmolas, se você está buscando soluções momentâneas que vão fazer você voltar a esse problema, ou se você está buscando Deus que pode solucionar todos os problemas. E a Bíblia diz no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9, todo o povo viu andar e louvar a Deus. Versículo 10, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa no templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Veja, ele não precisou falar às pessoas que ele foi curado, porque as pessoas enxergaram nele a cura. Você não precisa falar que você conheceu o Deus verdadeiro, porque as pessoas verão
na sua vida, o Deus que te transformou, que te curou, que te libertou. Que você possa entender essa palavra, que você busque não a sua necessidade momentânea, mas a sua necessidade eterna, a salvação, a graça, que você busque o Deus do ouro, da prata, o Deus que cura, que liberta. E as pessoas verão através do seu testemunho e se converterão a esse Deus e vão querer ser como você. Que você possa entender esta palavra e que você seja abençoado hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.